boa alimentação, e é claro que você vai ficar mais ansioso, né? Então, um problema orgânico, como a dengue, ela vai trazer um problema emocional junto, né? Não tem como a gente separar essas duas coisas aí, porque você estando ansioso e ainda com a dengue, que é um problema médico orgânico, você vai ficar mais emocionado, né, mais tenso, mais nervoso, mais nervosa, e consequentemente você vai ter mais sintomas, o corpo mais acelerado. Porque a dengue, ela traz também o coração acelerado, ela traz também a febre, ela vai trazer o cansaço nas articulações, na musculatura, ela vai trazer o corpo muito pesado, você vai ter dificuldade em deslocar, você vai ter dificuldade, né, em caminhar. Então, o repouso tem que ser absoluto. Eu fiz repouso absoluto. O problema é que, no caso da ansiedade, as pessoas têm também esse cansaço, essa fraqueza, mas ficam bastante, às vezes, na dúvida se é ansiedade mesmo, né? E aí não fazem um descanso suficiente. E, na verdade, é preciso fazer esse descanso, dar tempo para o corpo recuperar. Você pensa, se você tem ansiedade, no meu caso, eu tive a dengue e fiquei muito de cama. Fiquei sempre, assim, dormindo bastante, descansando bastante. E aí o corpo foi recuperando muito lentamente. Eu demorei, eu tô até hoje com sequelas da dengue no meu corpo. Então, eu preciso estar descansando, eu preciso estar repousando para ir me recuperando ainda, né? A dengue, ela permanece entre 7 e 14 dias mesmo. No caso da ansiedade, a gente tem aí um tempo maior, né, de recuperação. E as pessoas com ansiedade, muitas vezes, elas não percebem a importância desse tempo de recuperação, porque o pensamento das pessoas com ansiedade é que elas não, que a ansiedade não causa esse cansaço, né, essa fraqueza, porque como que o fator emocional ele vai desencadear uma questão tão pesada no corpo? E aí esse mecanismo da ansiedade que eu sempre falo aqui com vocês e que é muito importante a gente estar revisitando e trazendo para vocês. Então você tem aí uma mudança no metabolismo, né? Lembra, qual que é o mecanismo da ansiedade? O mecanismo clássico é quando você tem uma hiperestimulação do organismo através da produção excessiva de hormônios de estresse. Então, quando você tem essa produção excessiva de hormônios de estresse, consequentemente você tem muitas sensações de cansaço e fraqueza, porque o corpo ele está hiperacelerado, né? Ele está muito hiperestimulado. Então você tem aí o corpo gastando mais energia do que ele precisa, mesmo em repouso, né? Então você pode estar descansando, deitado, dormindo, ou sonolento ali, e você tem os sintomas da ansiedade, porque a emoção ela está alterando o seu metabolismo, ela está trazendo aí algumas configurações novas e diferentes. Por isso que você fica muito sensível e o cansaço e a fraqueza grandes também. Tem pessoas que sentem fraqueza nas pernas, tem pessoas que sentem fraqueza no corpo todo e o cansaço ele vem acompanhando aí também de várias maneiras mesmo. E claro que isso assusta muito, porque a pessoa pensa, por que que eu estou com essa fraqueza, esse cansaço? É porque eu devo ter uma doença grave. Porque a ansiedade, ela simula, ela parece como uma doença grave. Mas graças a Deus não é nada grave, né? Como você sabe, que eu sempre falo aqui, é na verdade uma alteração hormonal que você está tendo e uma alteração emocional também. Então, esse estado emocional que é alterado com a ansiedade, ele vai provocar uma série de mudanças no seu organismo. Essas mudanças, elas são, na verdade, produzidas por um mecanismo de luta e fuga, né? O famoso mecanismo de luta e fuga, que ele foi descoberto no início do século XX por um neurofisiologista de Harvard. E ele vai falar que descobrir que mesmo os animais e os homens, eles têm um mecanismo de defesa. Diante de um perigo, você tem aí o corpo reagindo para se defender contra um perigo. Então, você tem, por exemplo, um acidente que você pode ter se envolvido, um caso clássico aí, a pandemia, que ferrou com todo mundo, né? Então, assim, aquela sensação de que tem um perigo iminente, um perigo que pode te destruir a qualquer momento, e você não está preparado, você se sente vulnerável para ele, você não tem como se defender, aí
você vai se sentir fragilizado e com isso o corpo ele começa a reagir para você se defender contra o perigo. Então, é, uma parte importante dessa defesa é a musculatura, que ela enrijece toda para te defender contra esse perigo aí. Então, essa musculatura, ela estando rígida, ela vai trazer uma tensão muscular muito grande, ela vai trazer um desgaste também muito grande, porque realmente o corpo está se defendendo aí contra o perigo. E isso traz um desgaste, um cansaço grande mesmo, né? Porque o corpo todo está mobilizado para te defender contra uma ameaça que parece que está acontecendo aí com você de alguma forma, né? Isso muitas vezes não é muito simples mesmo, né? Não é muito compreendido pelas pessoas, porque as pessoas ficam pensando que estão aí meio que tendo uma doença grave, né? Mas graças a Deus não é nenhuma doença grave. Na verdade, é um resultado de uma tensão psicológica que você mesmo está colocando para você. Josimar, boa tarde, doutor. Tive dengue uma semana atrás, agora eu não consigo dormir e fico sentindo que minha mente vai desligar. Será que é ansiedade? Ele continua falando aqui, né? E Josimar, já faz 7 dias que não durmo direito, acordado a noite toda. Sono não vem, agora tá me dando tipo que minha mente vai apagar, vou desligar, entende? Josimar, tenta entender que realmente, com a dengue, você ainda está em recuperação. É isso que eu comecei a falar no início. Eu também tive a dengue, então, né? Já faz mais de 7 dias que eu tive. Na verdade, o quinto, hoje, quinta-feira passada, né? Hoje é segunda-feira, quinta-feira passada fez 7 dias. Não, fez 5 dias. E no domingo fez 7 dias. Então, hoje eu estou ainda me recuperando mesmo, né? Então, é claro que você vai dormir pior, que você vai ter mais insônia, que você vai ficar mais debilitado mesmo. Então, você está em recuperação da dengue. Só que dengue e ansiedade, elas vão estar caminhando juntas porque o seu corpo ele está muito alterado aí, no caso da dengue, e com ansiedade também. Então, as pessoas que têm dengue, que têm ansiedade, elas vão ficar mais ansiosas. E aí o seu sono vai ficar mais difícil mesmo, né? Então é importante descansar nesse momento, você está em recuperação. Não exigir fazer atividades, trabalhar, se esforçar muito. Nesse momento, o importante é você ter calma, ter paciência, para que você pouco a pouco possa ir se recuperando novamente, né? Então, é muito descanso, né? É você deitar mesmo, ficar o dia todo, se possível, de cama, dormir à noite, se não conseguir dormir à noite, dormir de dia. Então, você fazer um grande descanso, né, na recuperação da dengue. E 7 dias é pouco, porque a dengue geralmente ela demora de 7 a 14 dias. Então, você está em recuperação ainda, né? Eu mesmo já passei, então fiz 7 dias no domingo e hoje é o 8º dia que eu estou me recuperando da dengue. E ainda estou me sentindo cansaço, cansado ainda. E preciso estar descansando mesmo para poder dar conta do recado mesmo aí. Então tem que ter calma, Josimar. Paciência, dar tempo para o seu corpo descansar, hidratar bastante, né? Eu tomei mais de 3 litros de suco de água durante o dia. Soro também, né? Soro fisiológico. E aí hidratei bastante, alimentei bem, ainda estou